Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma semana de estudos da SPE com você. Eu sou a professora Juliana de Geografia. Essa semana a gente vai revisar um pouco do que vocês viram sobre o movimento aparente do Sol e a rosa dos ventos e também vamos estudar as páginas 12 e 13 do seu livro. Nessas páginas a gente vai entender um pouquinho mais sobre as constelações e como a gente pode usar elas para se localizarem no espaço. Vocês aprenderam na semana passada sobre o movimento aparente do Sol, sobre o nascer e o pôr do Sol também. Isso é muito importante para a gente se localizar, porque ao amanhecer, às 6 horas da manhã, o horário que normalmente a gente vai à escola, o Sol está nascendo na direção leste. E a gente vai perceber essa trajetória, que é o movimento aparente do Sol, também ao meio-dia, quando o Sol está no topo das nossas cabeças, e no fim do dia, quando o Sol está se pondo na direção oeste. Com isso, a gente já até relembrou um pouco das direções dos pontos cardeais, o leste e oeste. Agora, a gente vai relembrar um pouco também sobre a direção norte e sul. As direções norte e sul estão relacionadas aos pontos magnéticos da Terra, então a gente já sabe que são os polos. Para vocês entenderem um pouco melhor sobre o movimento aparente do Sol, eu montei um experimento. É por causa desse movimento de rotação da Terra que a gente percebe o movimento aparente do Sol. Então é isso que faz com que pareça que o Sol está se movimentando, quando na verdade é a Terra. Por isso que a gente pode perceber o percurso do Sol, parecendo que é ele, mas na verdade é a Terra que está se mexendo. E aí a gente pode perceber com isso o Sol na nossa cabeça no meio-dia, o Sol se nascendo a leste às 6 da manhã e o Sol se pondo a oeste às 6 horas da tarde. Agora que você já revisou um pouco sobre esse movimento aparente do Sol, a gente pode se perguntar, a gente sabe um pouco se localizar nas direções durante o dia, usando leste e oeste e a posição do Sol, e também da Lua, que são as mesmas. Mas como a gente pode se localizar de noite? Bom, durante a noite a gente pode usar as constelações. Mas o que são essas constelações? Elas são conjuntos de estrelas, grupos de estrelas, ou a gente pode até dizer que são estrelas que são amigas. Essas estrelas estão sempre juntas e formam alguns desenhos no céu que a gente percebe e pode dar nomes a elas por conta disso. Essas constelações são muito importantes para se localizar, porque elas apontam para uma direção e dessa forma a gente pode olhar para o céu e saber onde é o norte, onde é o sul, leste e oeste. Para isso, a gente precisa conhecer as constelações. Para a gente poder fazer uma observação interessante do céu, é importante um telescópio. Um telescópio é um instrumento que nos faz enxergar com detalhes a superfície da Lua, os detalhes das estrelas, tudo isso, e faz também a gente enxergar estrelas que a olho nu não são possíveis. Por isso, é um instrumento muito importante para a astronomia, que é um pouco do que a gente está vendo hoje. Agora que a gente já fez esse experimento, a gente já entendeu um pouquinho como funcionam essas direções, usando o Sol. A gente também pode usar a Lua, que faz o mesmo percurso e é fundamental para o planeta Terra, pois ela também determina o funcionamento das marés e etc. Ao olho nu, a gente consegue enxergar vários astros. A gente consegue enxergar o planeta Mercúrio, Vênus, a Lua, várias estrelas, mas com o telescópio a gente consegue ampliar a nossa visão e enxergar com detalhes a superfície da Lua, por exemplo, ou estrelas que a gente não conseguiria ver sem ele. Esse instrumento, então, ajuda a gente em diversas áreas do conhecimento. E isso faz com que se construa várias teorias ao longo dos anos. Para a gente entender melhor como funciona essa localização através das estrelas, a gente precisa relembrar as direções da rosa dos ventos, o norte, o sul, o leste e o oeste. Essas direções são muito importantes nesse momento da nossa aula. Lá na página 12 do seu livro, você vai olhar com atenção um exercício. Lá você vai perceber que existe um garotinho em cima de uma rosa dos ventos e essa rosa dos ventos vai ter suas direções mudadas na nossa perspectiva. Então, através da rosa dos ventos, você vai perceber que o leste e o oeste vão ser de acordo com a orientação que está de onde surge o Sol e de onde ele se põe. A mesma coisa para a Lua. O que vai mudar é o último desenho. Lá nesse último desenho, a gente vai ter uma constelação, que é esse grupo de estrelas. Aquela constelação se chama Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma das constelações mais importantes para o Brasil, para o hemisfério sul em geral. A importância do Cruzeiro do Sul é muito grande para o Brasil e para o hemisfério sul. No Brasil, a gente tem o Cruzeiro do Sul representado na nossa bandeira e também na nossa moeda. Essa moeda de R$1, que tem as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul representadas, mostra a importância dessa constelação para o nosso país. O Cruzeiro do Sul tem a ver também com a história do nosso país. Ela é tão importante que está representada então nas nossas bandeiras e na nossa moeda.
Existem outras constelações que são tão importantes quanto. A gente tem constelações importantes no Brasil, como a Hidra, como a de Escorpião e também como as Três Marias, que são 3 pontinhos bem brilhantes no céu que são mais fáceis de localizar. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre essas constelações, como a gente pode localizá-las com o telescópio e como a gente também pode vê-las a olho nu, você vai ficar responsável por fazer o desafio da página 12, que é bastante simples e você já pode perceber que ele está aqui na nossa aula, e também olhar com calma o QR Code da página 12. Lá você vai ver um vídeo muito legal de uma aventura que explica um pouquinho mais sobre essas constelações. Eu tenho outro lembrete para vocês. É muito importante nesse momento que a gente lave as mãos, tome ainda mais cuidados com a nossa higiene e use álcool gel. Evite ao máximo sair de casa, porque isso vai fazer com que esse momento da pandemia acabe mais rápido e a gente possa voltar mais fácil para as nossas rotinas. Vejo vocês em breve e até mais!